a informação de ontem, você lembra que tinha uma outra informação de bastidor, que eu disse, vou adiantar, porque é importante registrar, porque eu estou vendo que a movimentação e as fontes de onde estão vendo isso me mostram que há indicação de que a fumaça, há fogo, né, onde a gente está vendo fumaça, que eram de investigações contra Davi Almeida na Câmara Municipal e também na Assembleia. Pois bem, esta semana, o deputado Wilker Barreto, que foi oposição ao governo Wilson no primeiro mandato, e agora para o segundo mandato a gente vai ter que observar, e aí é claro que ele está aberta a coluna para que ele dê qualquer declaração a esse respeito, mas vamos ter de observar, o Wilker Barreto subiu à tribuna esta semana para defender uma investigação nas contas do governo Davi Almeida, na época ele foi governador interino, governador tampão do governo do estado. Você tem aí o áudio, né? Tenho o áudio sim aqui, a gente vai jogar aqui para poder a nossa ouvinte entender do que se trata essa fala de Wilker Barreto, uma fala agressiva, tá? E daqui a pouco a gente vai trazer aqui então o seu comentário, Rose. Vamos lá acompanhar então o que disse aqui o Wilker Barreto em relação a esse período em que o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi governador do estado do Amazonas. Vamos lá. Essas contas dos 4 meses do Davi, se vierem para a pauta, eu já antecipo o pedido de vista. Eu já antecipo o pedido de vista, deputado Felipe Souza. Porque o que ele fez em 4 meses, se o Tribunal de Contas botar qualquer estagiário de contabilidade, as contas vêm reprovadas. Porque ele pagou em 4 meses o que o Melo não pagou em 1 ano e meio. Já antecipo que se vier as contas para apreciação, já peço as vistas da prestação de conta desse gênio das finanças para que eu possa me debruçar sobre a análise. Tá aí, Rose. Fala de Wilker Barreto em relação a Davi Almeida, né? Subiu o tom ali na Assembleia, hein? Confirmando, portanto, aquela movimentação de bastidor que a gente falou, na coluna antecipou, e aí ele vem a público e coloca o dedo aí na ferida. Isso aí é um cenário que mostra um pouco ruim para o Davi Almeida, porque quando você pauta algumas questões negativas do ponto de vista da suspeita, é mais um dado negativo em relação à imagem dele, é mais algum ponto que pode sair bem machucado a imagem dele, e aí, a meu ver, politicamente, o Davi Almeida ainda não aterrissou, né? Precisa pisar em Manaus, compreender e botar a cabeça no lugar. Eu não consigo ver ele, declarações como ele tem dado ultimamente, como de alguém que está conseguindo resolver todas essas situações que estão se armando em torno dele. Quando estiver bem armado, vai ser complicado ele sair. Vamos lá. O Wilker Barreto não só fez essa declaração lá na Assembleia, como ele também postou nas redes sociais fotos com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, o Alberto Rodrigues Nascimento Júnior. Aí ele disse que participou de uma reunião lá, e aí questionou daqui, deixa eu achar, durante o encontro questionei sobre o andamento do processo de investigação acerca do relatório técnico de análise de dados telemáticos da CEA e da Secretaria de Segurança, lá da Inteligência também, que revelou suposto envolvimento do prefeito com facções criminosas nas vésperas do pleito municipal de 2020. Isso é o que diz o Wilker na rede social. O documento foi redigido em 4 de novembro daquele ano, mas, segundo o ofício da FSP, encaminhado ao Poder Legislativo no dia 17 de setembro de 2022, a pasta informa que o relatório foi enviado ao Ministério Público somente em junho de 2021. Na ocasião, apresentei um ofício ao Ministério Público pedindo toda a cronologia de quando chegou esse documento no órgão ministerial. Ainda pairam muitas dúvidas. Isso aqui é o que colocou o Wilker. Eu sei que lá na Assembleia ele também já falou da possibilidade de fazer convocação, chamar pessoas envolvidas no levantamento deste relatório, na Secretaria de Segurança Pública, para trazer esclarecimentos sobre aquela questão que surgiu no final do segundo turno, de um relatório que saiu em matéria nacional. Você lembra? Eu também já tratei um pouquinho disso aqui na coluna, eu li o relatório, acho que tem muita informação truncada saindo, e aí foi quando a gente falou sobre o erro daquela postura do Davi, atacando o jornalista, tentando impedir de fazer pergunta, ao invés de se dedicar a esclarecer o que há no relatório, porque no relatório não dá para ter essa leitura de que a facção
fez uma articulação direta com o Davi Almeida em relação a algumas questões. Não é isso que está no relatório, não consigo ler dessa maneira. Há questões que precisam ser, sim, investigadas, já deveriam ter sido e concluídas, inclusive. Isso é um problema muito ruim dos órgãos de controle, de tudo que se gasta dinheiro nesse Estado com investigação, de estrutura ou desestrutura de investigação. E aí acaba sendo realmente um trunfo, né, nesses momentos, uns contra os outros, desses políticos. Mas, de toda sorte, o parlamentar, o Wilker Barreto, nesse sentido, tem toda a razão de pedir esclarecimentos. E esses esclarecimentos já deveriam estar de prontidão. E sem pontuo novamente, dúvidas nessa interpretação sobre o que está circulando esse relatório aí da SSP que vazou de forma negativa para o prefeito.